Olá, tudo bem? Nós somos Giovana Dias, Ana Clara Pavan, Ana Clara Soares, Júlia Moura, Maria Regina Costa e Emanuele Silva. E somos estudantes do terceiro período da Psicologia. Hoje nós viemos falar um pouco sobre o nosso artigo, O Humor como Expressão do Inconsciente, uma análise psicanalítica de Anfitrião de Plauto. Nós escolhemos fazer o artigo sobre uma das comédias mais famosas de Plauto, trazendo uma perspectiva psicanalítica sobre a obra, que buscou explorar como o humor presente nessa comédia clássica revela camadas profundas da psique humana. A nossa tese é centralizada em como o humor, na peça Anfitrião, é muito mais que um simples riso. Ela é uma expressão do inconsciente, uma forma de lidar com tensões psíquicas e com conflitos internos. Primeiramente, para entender a nossa análise, precisamos abordar alguns conceitos-chave. O primeiro, o inconsciente, aquele espaço mental onde nossos desejos e impulsos reprimidos residem. Dentro da nossa psique, temos o id, que busca prazer imediato, o ego, que é o que tenta equilibrar o id com a realidade, e o superego, que é a nossa consciência moral. Nós veremos também sobre o conceito de Witz, que no português entendemos como xiste, e além disso vamos discutir a sublimação, que é um mecanismo que transforma nossos impulsos reprimidos em algo socialmente aceitável. E o Unheimlich, aquela sensação de estranhamento quando algo familiar se torna perturbador. Agora vamos analisar como esses conceitos psicanalíticos se manifestam na peça. Júpiter e Mercúrio são personificações do id, agindo de forma impulsiva e sem considerar as consequências. Eles representam nossos desejos mais primitivos e instintivos. Um exemplo disso foi o momento que Júpiter, ao se disfarçar de anfitrião para seduzir Alquimena e manipular o tempo, age movido pelo princípio do prazer. Ele busca gratificação imediata, sem se importar com normas morais ou sociais, sendo a pura representação do id em ação. Já Mercúrio serve aos desejos de Júpiter sem questionar, ilustrando como o desejo inconsciente pode levar à obediência cega. A dinâmica entre eles mostra como os impulsos do id podem se manifestar através de ações sem reflexão moral. O humor presente na peça desempenha um papel fundamental ao tornar a transgressão das normas sociais mais aceitável, criando um espaço onde desejos inconscientes podem ser expressos sem as consequências imediatas. Nesse sentido, a comédia funciona como um ambiente seguro para que esses impulsos se manifestem, permitindo que a narrativa explore temas delicados de forma leve e acessível. No contexto da obra, Anfitrião representa o ego, simbolizando a razão e o bom senso em ação, em contraste com as figuras de Júpiter e Mercúrio. Já Alquimena, mesmo acreditando ser fiel ao anfitrião, acaba envolvida em uma traição com Júpiter, evidenciando um embate entre seu ego e os impulsos inconscientes que fogem ao seu controle. Esse conflito se reflete no embate entre o ego de Anfitrião e o id de Júpiter, gerando confusão e transgressões morais ao longo da trama. O esforço de Anfitrião para organizar os eventos representa a tentativa de racionalidade do ego de impor ordem, enquanto a incoerência da narrativa e as constantes intervenções divinas remetem ao id, onde a lógica é subvertida e as regras se dissolvem. Falando um pouco sobre a sublimação, Freud define esse mecanismo como uma estratégia psíquica que transforma desejos reprimidos e tensões internas em algo que seja socialmente aceitável, de uma forma a aliviar o sofrimento. Em Anfitrião, a gente consegue ver isso no personagem Sósia, que como escravo ele está desprovido de sua identidade e de toda a sua dignidade, mas através do humor e do xixi, ele transforma sua humilhação em algo risível. Fazendo isso, ele consegue preservar o seu ego e a sua dignidade em meio a essa situação de desgraça. Essa forma de retratação do humor é vista na psicanálise como um triunfo narcísico, e é através dela que o autor consegue revelar críticas sociais e permitir que o público lide com temas desconfortáveis de uma forma mais leve. O sósia usa esse humor para preservar o ego e manter uma posição de superioridade diante dessas adversidades que ele enfrenta, então ele está transformando sua angústia em prazer. Através desses xixes, desses deslocamentos, o Plauto consegue criticar veludamente a posição de escravo que o sósia se encontra e fazer do humor a válvula de escape dele. Em conclusão, o humor é uma ferramenta de sublimação que permite que desejos inconscientes e conflitos internos sejam expressos de uma forma socialmente aceitável. A peça aborda temas universais, como desejo, identidade e poder.
usando o humor para revelar a fragilidade do eu e a repressão psíquica. O humor, como demonstrado em Anfitrião, oferece um caminho para lidar com as tensões do inconsciente, proporcionando alívio psíquico e uma forma de sublimação. O público experimenta prazer ao ver a ordem consciente subvertida através das transgressões morais, e, ao mesmo tempo, sente um desconforto oculto pela resistência às forças do inconsciente. O humor é um meio de preservação do ego, um mecanismo compensatório, que busca a humanização e o reconhecimento em situações de sofrimento. No fim, essa análise psicanalítica de Anfitrião nos permitiu ver o humor como algo muito mais profundo, uma expressão do inconsciente, uma forma de lidar com nossas tensões internas e um caminho para a sublimação.